nosso coração está impregnado da tua presença, essa casa está cheia da tua glória. Já nos alegramos, ó Pai amado, já adoramos a Ti. Até o momento fomos nós para Ti com louvores e adoração e palmas. Mas neste momento, Senhor, o nosso coração ainda arde, a nossa alma ainda está sedenta-se pelas correntes das águas que já está jorrando no coração do pregador dessa noite, teu servo, que o Senhor tem usado em toda parte por onde ele tem passado. Mas hoje ainda nós queremos te pedir que o Senhor use-o, ó Pai amado, um pouco mais, que o Senhor revele um pouco mais do teu caráter, da tua palavra e da tua vontade, por intermédio do teu Filho. Usa-o poderosamente, como o Senhor o tem usado. É assim que nós queremos orar, que seja assim, em teu nome. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quando vocês estão felizes com Cristo, digam glórias a Deus. Eu tive muita alegria poder uma vez mais fazer uso da poderosa palavra do Senhor. Quero ser grato ao Senhor por essa poderosa oportunidade. Quero aqui também dizer aos irmãos que nós temos tudo para dar certo nessa noite. Primeiro, porque estamos sob a direção de Deus. E segundo, porque eu estou debaixo da bênção do meu pastor. Trago a paz do pastor Gutenberg Gueiros e dizer que hoje eu não me faço apenas acompanhado, né, Deus? Mas hoje eu me faço muito bem acompanhado da minha esposa Elizabeth, meu filho Lucas Daniel Monteiro. Ele já me pegou ele na escada e falou: pai, eu vou pregar mais do que o senhor. Falei, com certeza, bem? E meu irmão Alejandro, que me acompanha hoje, e graças a Deus pela vida do pastor dessa igreja, pastor Hilário, aos amigos que aqui estão, a liderança, né? Ao João Vitor, que nos fizeram o convite, ao João Alexandre e a Leila. Sempre muito bom, é a terceira vez que nós estamos aqui. Estivemos aqui no Congresso de Adolescentes, foi bênção de Deus, né? E no culto de missão. Irmãos, é a terceira vez que eu venho aqui. E parece que eu congrego aqui já. Meus irmãos, os amigos que aqui estão, que Deus abençoe a todos, parabenizar sua juventude, estão todos bonitos, chique, né? E eu gostei da camiseta aqui, ficou rosa com azul, negão, está tudo certo. Deus abençoe. Acabando o culto, desde a permissão pastor me permitiu, eu trouxe algumas trufas pentecostais, são poucas, onde eu estive ministrando no congresso de jovens da nossa igreja também, e foi a maioria, nós temos poucos aí, de trufas pentecostais. Não é qualquer trufa não, essa trufa é pentecostal. Aí as irmãs vão dizer: pregador, mas a trufa engorda. Eu tenho uma notícia boa para vocês, irmãs: a trufa não engorda. A trufa, ela não engorda, bem? 1 é 3, 2 é 5, 4 é 10. Abençoe o meu ministério, abençoe a minha família e vai dar tudo certo. Eu saí de casa com uma palavra no coração e Deus ele já foi falando aqui, então é só continuar falando aquilo que Deus já está falando. O nosso amigo, o ministro Wilson, Deus te abençoe, bem? Companheiro que agora está casado, bênção de Deus, bem? Efésios capítulo de número 5, versículo de número 18. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 18. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim Deus: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito.
Vamos ler todo mundo junto no tempo de número 3. Vamos lá? 1, 2, 3. E não considerareis com vinho, nem com ovelha, mas enchei do teu espírito. Glória a Deus. Você pode colocar a Bíblia na cadeira e pegar na mão do crente mais bonito, pentecostal e cheiroso. Ele tem que ter essas três qualidades: bonito, pentecostal e cheiroso. Pregador, mas ele não é bonito nem cheiroso. Se ele não for bonito e nem cheiroso, ele é educado. Ele não vai pegar na sua mão, pega na mão desse crente. Fecha os olhos. Não desfazendo a oração do príncipe do Senhor, mas é um costume nosso. Amém? Querido Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Te louvamos por essa rica e tão bondosa oportunidade. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, as nossas iniquidades. Perdão meu olhar, pensar, falar, agir. Perdoa, Senhor. O salmista diz que os meus pecados e as minhas iniquidades estão diante dos seus olhos. Eu te peço perdão. Fala conosco hoje, pois precisamos ouvir o som da tua voz, Pai. E tudo aquilo que quer impedir o teu filho de ouvir a tua palavra e de sentir a tua presença, todo cansaço, toda fadiga, todo devaneio, toda distração, toda seta, que venha a ser repreendida em nome do Senhor Jesus. Senhor, seja conosco e Espírito Santo de Deus permaneça conosco. Amém. Antes de você se sentar, você vai dizer para domingo 2 jovens, né? Vai dizer para domingo 2 crentes, 2 vasos, 2 pepeca, bem pentecostal. Você vai dizer para domingo 2: hoje é noite de revestimento espiritual. Acredita nisso? Se acenda fazendo aquele barulho que o diabo fica lá. Se tiver alguém para fazer o fundo aí, tem batista aí, isso, deixa a gente. Vamos pregar leve. Vou cair um pentecostal aí para todos. Meus irmãos, eu acredito que tem alguns irmãos que ainda não me conhecem e que ainda não me ouviram ministrar. Para aqueles que não me conhecem, deixa eu explicar um pouquinho como é que eu trabalho. Eu sou um tipo de pregador um pouco diferente dos outros. Eu sou um tipo de pregador que eu tenho facilidade para me perder uma mensagem. Eu sou muito tímido, irmãos, pode não parecer, mas eu sou. E eu tenho facilidade para me perder na mensagem se meus irmãos fazer 2 coisas. Quantas coisas eu disse? 2 coisas. A primeira coisa é se meus irmãos conversando na hora da palavra. Eu vim conversando na hora da palavra, eu me desconcentro todinho. Primeiro, porque eu acredito que depois do culto nós temos muito tempo para conversar. E Abacuque 2:20 diz que o Senhor está na casa e cala-se diante dele toda a terra. É a Bíblia que diz. E a segunda coisa é se meus irmãos. Aqui não tem. Onde eu moro tem, aqui não tem. Aqueles irmãos que têm o costume de escorar a cabeça do ombro do namorado, da amiga, na parede. Essas coisas, irmão, não é com os irmãos. O problemático sou eu. Se eu vir, eu me desconcentro. Eu sei que a fachada aqui não é legal, mas olha para cá que vai dar tudo certo. Eu vou começar bem devagarinho aqui, quase para. Mas eu prometo que é só a primeira marcha. Daqui a pouco nós engatamos a segunda, a terceira e assim sucessivamente. Pode não parecer, irmãos, mas eu sou pentecostal. Amém? E como de costume, eu sempre dou tema nas minhas mensagens. Ontem, no Congresso de Jovens da nossa igreja, eu estive ministrando sobre a influência da cruz. E hoje eu quero pregar sobre a importância de ser cheio do Espírito Santo. Vamos repetir? A importância de ser cheio do Espírito Santo. Olhe para mim. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar do Espírito Santo, para mim é um motivo de felicidade. Eu confesso que eu fico muito feliz todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar dele. Não apenas de falar, mas de ouvir acerca do Espírito Santo. Primeiro porque eu acredito que eu não estou falando e ouvindo de qualquer um. Eu estou ouvindo e falando do meu amigo. Eu acredito que não apenas eu, mas todos aqueles que aceitaram a Cristo como o único e exclusivo Salvador das suas vidas, ficam felizes e alegres todas as vezes que têm a oportunidade de ouvir acerca do Espírito Santo.
Só que de contrapartida eu entristeço um pouco, porque eu percebo que a maioria daqueles que estão dentro da igreja não conhece quem de fato é o Espírito Santo de Deus. Há alguns dias atrás, quando eu digo alguns dias, já faz alguns meses, eu tinha terminado de pregar em uma das nossas igrejas, do nosso ministério, e sabe aquele culto, olha para cá, sabe aquele culto que não quer acabar, sabe aquele culto que Deus derrama glória, sabe aquele culto que fica difícil até de dar a bênção apostólica, sabe? E depois daquele culto eu fui lá de fora da igreja, vendendo os meus materiais, quando uma senhora chegou até mim e disse: pastor, que culto abençoado, pastor, que culto glorioso foi esse, pastor, que culto abençoado, pastor, o culto foi muito gostoso, mas eu estou triste. Eu perguntei: por que a irmã está triste? Ela disse: pastor, eu estou triste porque todo mundo tem o Espírito Santo de Deus e só eu que não tenho. Eu falei: como assim, irmão, não tem o Espírito Santo de Deus? Ela falou: pastor, o senhor não viu como as irmãs falavam em línguas da igreja? Pastor, eu não falo em línguas, pastor. Eu não tenho o Espírito Santo de Deus. Você viu como os jovens pulavam, saltavam e corriam na igreja? Pastor, eu não pulo, eu não salto, eu não macho, pastor, e nem corro. Eu não tenho o Espírito Santo de Deus. Pastor, você viu como Deus pegava a irmã e tomava ela em profecia? Pastor, eu nem profecia, sem falar dele. Eu não tenho o Espírito Santo de Deus. Eu olhei para a irmã e falei: que disse que a irmã não tem o Espírito Santo de Deus? O fato da irmã não falar em línguas não quer dizer que a irmã não tem o Espírito Santo de Deus. O fato da irmã não correr e machado da igreja não quer dizer que a irmã não tem o Espírito Santo de Deus. A irmã tem o Espírito Santo de Deus. E a prova que a irmã tem o Espírito Santo de Deus é que foi ele que te trouxe para esse culto nessa noite. Então, quando nós olhamos para alguns questionamentos de alguns irmãos, nós entendemos que a maioria daqueles que estão dentro da igreja, eles de fato, eles não conhecem quem de fato é o Espírito Santo de Deus. E pasmem aqui os senhores e as senhoras, que o que eu vou dizer pode até assustar alguns, mas é uma verdade, que até aqueles que se dizem ser batizados pelo Espírito Santo, muito deles, aqueles que falam em língua, aqueles que correm dentro da igreja, muito deles não conhecem quem de fato é o Espírito Santo de Deus. Alguém está no culto de amém? Não conhecem quem de fato é o Espírito Santo de Deus. E a pergunta que coa nessa noite é uma só. E qual é, pregador? Quem é o Espírito Santo de Deus para você? Você pode me ajudar a pregar? É jargão de pregador, todo mundo faz, porque eu não posso fazer também, né? Você pode perguntar para alguém, mas pergunta, tem gente que tem dificuldade até de perguntar. Pergunta para esse crente que está do seu lado: quem é o Espírito Santo de Deus para você? Tem crente que me enganou, perguntou não, pergunta aí, irmão, pergunta para esse crente. Perguntar, falar para o irmão que está do lado não é pecado não, pecado é falar mal da vida do outro. Pergunta para ele aí, pergunta assim: quem é o Espírito Santo de Deus? O que você quer aqui para você? Eu posso dizer quem é o Espírito Santo para mim? Vamos lá. O Espírito Santo para mim, ele é o meu amigo. O Espírito Santo para mim, ele é o meu companheiro. O Espírito Santo, ele tem mais ciúme de mim do que a minha própria esposa. O Espírito Santo, ele tem mais ciúme de você do que o seu companheiro, do que o seu namorado, o seu namorado. Esse é o Espírito Santo de Deus. Pregador, quem é o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus, ele é aquele que quando Jesus já subiu aos céus, Jesus o deixa como consolador da nossa alma e do nosso coração. Escute isso em nome do Senhor Jesus. Todas as vezes que a dor bate na porta do dor da perda, bate na porta do teu coração, quem está lá para recebê-la? O Espírito Santo de Deus. É por isso o crente cheio do Espírito Santo, quando perde o ente querido, ele não sente vontade de tirar a própria vida. Crente cheio do Espírito Santo, quando perde alguém na família e a dor da perda bate no coração, ele não fica depressivo, ele não quer se matar, se suicidar, não. Sabe por quê? Porque quando a dor vai bater na porta do coração, o Espírito Santo está lá para recebê-la e consolar a nossa alma e o nosso coração. Pregador, quem é o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus é o
4:24 diz que Deus é Espírito e quer que aqueles que adorem a Ele adorem em Espírito e em verdade. Se o Espírito Santo de Deus é o Espírito de Deus, quer dizer que ele possui os mesmos atributos de Deus, a saber, imortalidade, eternidade, onipotência, onipresença e onisciência. Pregador, quem é o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus é aquele que Deus incumbiu de interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Pregador, não entendi. Você olha para esse culto, pode parecer que não está acontecendo nada, mas nesse exato momento o Espírito Santo está diante do Eterno, intercedendo pela sua vida. Não, vou dizer, pela tua casa, pela tua família, pelo teu ministério. Você está aqui e o Espírito Santo de Deus está intercedendo por você. Pregador, quem é o Espírito Santo de Deus? Então, quando eu olho para o Espírito Santo de Deus, eu fico muito feliz. Por quê, pregador? Porque eu percebo que o Espírito Santo de Deus fez algo que eu jamais teria coragem de fazer. O Espírito Santo de Deus fez algo que eu acredito que os líderes sem questão jamais teria. Pastor Eudário, os pastores sem questão, irmão Wilson, pastor Wilson, nem jamais teria coragem de fazer. Pregador, e que o Espírito Santo de Deus fez, que nós jamais teríamos coragem de fazer. Se você não dá glória, o negócio está feio, irmão. O que, pregador? Ele trocou os céus pela terra. Vou repetir, ele trocou os anjos pelos homens. Pregador, e é o motivo de nós adorarmos os céus, sabe por quê? Porque quando ele troca os céus pela terra, aqui na terra ele se torna a gente. Não sou eu que muda, quem me muda é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu que me transforma, quem me transforma é o Espírito Santo de Deus. Aqueles que são novos, já está com o terrão, a gravata, com uma Bíblia desse tamanho, igual do braço apontando meio de novo, aqui tem. Quando dá 2 meses, 3 meses, já afastou da igreja de novo. Aquela irmã que aceita Jesus no dia seguinte, já está com a saia lá embaixo, o coque aqui em cima, nada contra. O coque aqui em cima, e entregou a profecia para A, para B, para C. Quando dá uma semana, desvia. Sabe por quê? Porque ela quer mudar, ele quer transformar. O meu irmão, por esse dia, ele chegou lá em casa quando ele aceitou Jesus, fez porta de ouro que ele aceitou Jesus. Aí ele chegou lá em casa, a gente estava indo terça-feira para um culto de doutrina, e ele chegou com um terno, uma gravata, com a Bíblia para o braço, falei, vai para onde ele louvou para o culto com você. Eu olhei para ele e falei assim, ó, tira esse terno, tira essa gravata e coloca a camisa com o culto com a gente. Ele falou, por que eu vou tirar o terno e a gravata? Eu falei, tira o terno, tira a gravata e coloca a camisa. Ele falou, por que eu preciso tirar primeiro? Porque você não precisa provar para ninguém que você mudou. Quer provar para alguém que você mudou? Escute isso, ninguém espera a tua mudança. A única coisa que as pessoas esperam de nós é a nossa persistência. É só para dizer, voltou, mas logo sai. Vai pouco de paz, chegou agora, está desviando de novo. Porque ele só espera a nossa persistência. Quer provar para alguém que você mudou? Faça o seguinte, prova para você mesmo que você mudou. Porque no dia que você provar para você mesmo que você mudou, as pessoas verão uma mudança em você. Eu não entendi, pregador, você vai entender. Para quem é novo convertido, não queira ser chuva forte, irmão. Seja garoa fraca, porque chuva forte é chuva de verão, ela cai forte, mas logo acaba. Vem garoinha fraca, garoa, ela é fraquinha, mas dura o dia todo. Vem fraquinho mesmo, e deixa o Espírito Santo mudar você. Alguém acredita nessa palavra? Alguém pode jogar as duas mãos para cima, só que crê. E esse mesmo que está no culto, diga bem. Você pode pegar na mão desse menino assim, ó. Você pode olhar para ele assim, ó. Esse mesmo Espírito Santo que transforma, que liberta, que restaura. Ele possui a onipresença. Ele está aqui, mas ele pode visitar o caso perdido da tua casa também. Não vou dizer para alguém entender. Ele está aqui, mas ele pode visitar aquele que todo mundo falou aí é cadeia e caixão. Ele está aqui, mas ele pode visitar aquela menina que todo mundo falou, ela não tem mais jeito. Ele está aqui, mas ele pode visitar o teu pai, que até hoje não aceitou Jesus. Pode visitar a tua mãe. Não, eu estou entregando profecia para quem crê nesse negócio aqui. O Espírito Santo está aqui, mas ele pode entrar na tua casa hoje e fazer mudança. Ai, pai, eu sempre andarei. Ele está aqui, mas ele visita a tua casa. Alguém recebe essa palavra. Quem é esse pregador? Esse é o Espírito Santo de... Alguém está no culto, diga glória a Deus.
com o tempo, mas enchei-vos do. Pregador, o apóstolo Paulo está querendo dizer. Paulo está falando, literalmente falando sobre o fato de não se embriagar com o vinho. Presta atenção se você entende. Porque tanto no passado como nos dias odiernos, é muito comum entre os homens lançarem mão de bebidas alcoólicas para esquecer temporariamente dos seus problemas, para esquecer temporariamente das suas dificuldades, e para esquecer temporariamente das suas preocupações e de adquirir um estado de alegria. Então o apóstolo Paulo vai dar uma orientação, e a orientação de Paulo é essa: não vos embriagueis com vinho. Olha, alguém entendeu? Mas faz o seguinte: enchei-vos. Estou pregando para jovem aqui. Enchei-vos, eu vou dizer até alguém da glória. Enchei-vos. Enchei-vos. Até jovens aqui começar a festa com vocês, irmão. Enchei-vos. Enchei-vos. Olha, para onde entender? Enchei-vos. Enchei-vos. Por que, Paulo? Porque o vinho vai fazer você esquecer temporariamente dos seus problemas. O Espírito vai te fazer você vencer, dominar e resolver os problemas. O vinho vai fazer você esquecer temporariamente das suas preocupações. O Espírito vai fazer você dominar, superar as suas preocupações. O vinho vai fazer você esquecer temporariamente das suas dificuldades. O Espírito vai fazer você vencer, dominar, atropelar as suas dificuldades. O vinho vai te dar um estado de alegria. O Espírito vai te dar um sentimento de felicidade. Alguém ainda está no culto? Levanta as mãos. Pregador, e há uma diferença da alegria para a felicidade? Sim. E como é que eu descubro isso? Só você pesquisar alegria versus felicidade. Você encontra fácil. No Google, no YouTube, você encontra fácil. Pregador, e qual é a diferença da alegria para a felicidade? Muito simples. É que a alegria, ela não é um sentimento, mas sim um estado transitório e passageiro. Já a felicidade é um sentimento constante. Pregador, eu não entendi. É mais ou menos assim: quem é cheio, quem bebe vinho, ele não é feliz, mas quem bebe vinho, ele é alegre. É mais ou menos assim: bebeu agora, passou o efeito, está repetindo de novo. Usou droga agora, passou o efeito, está querendo tirar a própria vida de novo. Se prostituiu agora, passou aquele momento, já está com vazio dentro novamente. Porque quem bebe vinho não é feliz, quem bebe vinho é alegre. Mas quem é cheio do Espírito Santo não é alegre. Quem é cheio do Espírito Santo é. E eu vou dizer, se vocês não dão nada nisso aí, tem muita gente dizendo que essa geração é acabada, é geração de internet, é geração fracassada, mas a nossa, a primeira geração que eu faço parte, se tiver alguém que entender, não é uma geração de jovens alegres. A geração, não vou dizer de novo, pastor isso, a geração que eu faço parte não é uma geração de gente alegre, de jovens depressivos, que se alegra aqui, ali, que dá glória aqui e desiste ali, não. A geração que eu faço parte é uma geração de jovens felizes. Pregador quer ser feliz. Salmo 3:5 diz assim: eu deitei e me levantei, porque o Senhor me sustentou. Me explica esse negócio que eu não entendo. É mais ou menos assim, ó, quem é feliz, quem é cheio do Espírito Santo, ó. Eu fui deitar feliz, eu dormi feliz, acordei feliz, levantei feliz, fui para a faculdade feliz, voltei da faculdade feliz, fui para o trabalho feliz, trabalhei feliz, voltei para casa feliz, cheguei em casa feliz, fui para o comércio feliz, eu adorei feliz, voltei para casa feliz, o diabo se levantou, eu estou feliz, a fofoca se levantou, eu estou feliz, o inferno se levantou, só quem é feliz levanta as mãos. Quem é alegre pode ficar com a mão na chama, mas quem é feliz levanta a mão.
de tudo menos do Espírito. No congresso é aquela coisa, acabou o congresso, cadê fulano? Não aguentei não, a tribulação, a retaliação, tem que sair fora. Você está cheio de tudo menos do Espírito. Porque quem é cheio do Espírito Santo, se você entender esse negócio, pode se levantar o inferno, tipo, ele não para. Você conhece alguém que você olha assim e fala assim, essa irmã passa por tudo que passa, sofre tudo que está. Você conhece alguém na tua igreja assim? Sofre tudo que está sofrendo. Só Deus sabe a tribulação que essa irmã passa. E você sempre vê essa irmã com um sorriso no rosto. Me perdoe, meu filho. É que essa irmã não é pura, não é outra, não é seca. Essa irmã é cheia. Essa irmã é cheia. Essa irmã é cheia. Eu vou dizer que alguém abre a boca. Essa irmã é cheia. Essa irmã é cheia. Ninguém entende porque você só anda sorrindo. Ninguém entende porque passando tudo que você passa. Ainda consegue adorar. É porque nós somos cheios. O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é ser revestido de poder. Pregador é conversa, não, eu sou pregador da Bíblia. Lucas 24:49, Jesus disse: e esse sobre vós enviou a promessa de meu Pai. Ficai escolhendo a cidade de Jerusalém até que possa usar revestido de poder. Porque quem é cheio do Espírito Santo é revestido de poder. E a pergunta que ecoa é uma só. Qual pregador? Por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Você pode prestar pregar? Você pode ou já quer ir? Pode prestar? Não, você vai dizer para mim 2 ou 3 vezes. Deixa ele dormir, não, assim, ó. Por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Não, pergunta por na frente, pergunta por aqui. Quem ainda está disposto a adorar Jesus nessa noite? Tem uma geração que ainda adora Jesus na palavra? Tem uma geração que não dorme na palavra e adora no louvor? Tem uma geração que adora no louvor, que adora na palavra, ela vou dizer. Tem uma geração que ainda adora na palavra, na oração. Vamos lá, pregador, por que eu preciso agir do Espírito Santo? Eu quero trazer 5 porquê. 5 porquê. Mas eu acho que eu vou falar primeiro 3 aqui. Vamos lá? Pregador, por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? E se você não entender, o negócio está feio. Vamos lá? Primeiro por quê? Porque eu não posso estar vazio. Porque eu não posso estar vazio. Existe ditado popular que diz que mente vazia é oficina do diabo. É por isso que a partir do momento que você aceitou Jesus como seu único e exclusivo salvador da sua alma, você não pode ficar nessa conversa. Eu não quero liderança não, não quero responsabilidade na igreja não. Não me dá cargo não, eu não quero responsabilidade. Minha filha, meu filho, aceitou a Jesus, tem que ocupar a tua mente com a obra de Deus, com Deus da obra. O apóstolo Paulo em Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. E o que eu vou dizer aqui serve até de frase de Facebook. Por quê? Quem não investe tempo com Deus, gasta tempo com... Não entendi, pregador. A lei da física diz que dois corpos não podem ocupar um espaço ao mesmo tempo. E o que isso quer dizer? Ou você está cheio de Deus, ou você está cheio do diabo. Sabia que não ia ter glória a Deus. Pregador, então me explica qual é a diferença. Quem estiver cheio de Deus vai ser adorado. Qual é a diferença? Quem está cheio de Deus e quem está cheio do diabo? Vamos lá. Quem está cheio do diabo fala mentira. Quem está cheio de Deus fala a verdade. Quem está cheio do diabo acha falsidade. Quem está cheio de Deus acha com sinceridade. Quem está cheio do diabo quer passar as peias, quer pisar nos outros. Mas quem está cheio de Deus faz como Pedro em Atos 3:7. Estende a mão e coloca de pé. Quem está cheio do diabo fala de ar, fala de pé, fala de céu. Só não fala de Jesus no quarto. Mas quem está cheio de Deus fala: o tempo que eu perdi falando dos outros, eu invisto falando do Deus sagrado. Quem está cheio do diabo só murmura.
Glória a Jesus, você que veio adorar. Quem não precisa, não, que isso, quem veio adorar. Irmão, eu estou chorando desde o começo do culto aqui. Eu cheguei aqui no culto, eu já senti a presença de Deus. Vocês viram que eu não fico assistindo o culto. Eu saio de casa, ou eu adoro ou não adoro, irmão. Ou eu saio para adorar, eu fico em casa assistindo. Não, não, não. Eu saio de casa para dar 100%. 100%. Quem veio adorar, quem veio adorar, quem veio adorar. Primeiro porquê? Porque eu não posso estar. Segundo porquê? Se no primeiro você não deu glória, você não. Segundo porquê eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Porque eu preciso vencer a carne. Se eu disser para vocês, vocês vão acreditar? Sim ou não? Se eu disser para você que dentro de você está tendo UFC agora, você pode olhar para onde está tendo UFC aqui. Seja sincero, essas coisas não estão acontecendo muito, não é? Seja sincero. Mas dentro de você está tendo uma luta constante. Pregador é conversa, não é, irmão? Eu sou pregador da Bíblia. Gálatas 5,17. Porque a carne luta contra o Espírito, vírgula. E o Espírito luta contra a carne. Pode parecer que não está acontecendo nada em quem quiser da glória dela. Mas dentro de você está ação. A carne contra o Espírito. O Espírito contra a carne. Não, eu vou continuar até a minha glória a Deus. A carne contra o Espírito. O Espírito contra a carne. Eu vou botar até vocês na minha boca. A carne contra o Espírito. O Espírito contra a carne. Eu posso contar uma história para vocês. Um certo homem tinha 2 cachorros. Um preto e um branco, e ele colocava os 2 cachorros para correr, pastor Leonardo. Mas alguém ficou curioso. Por quê? Porque todas as vezes que ele apostava no branco, o branco ganhava. Mas no dia que ele apostava no preto, o preto ganhava. Aí o rapaz ficou curioso e falou: os cachorros são dele, e só ele. Tem alguma coisa de errado aí. Quem está no grupo, diga amém. Tem alguma coisa de errado. Cutuca o vidro dessa torre, não. Pega a mulher, balança ele. Deixa ele. Isso, pode tirar, que é pode tirar. Se ele aposta no preto, o preto ganha. Mas se ele aposta no branco, o branco ganha. Ele ficou curioso, ele teve que perguntar. Meu senhor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Qual é a receita e qual é o segredo? Por que quando o senhor aposta no branco, o branco ganha? Mas no dia que o senhor aposta no preto, o preto ganha. Gostei. Aí o senhor disse: eu vou contar para você, mas você não conta isso para ninguém. Você pode olhar para alguém e dizer: não conta esse segredo para ninguém. E qual é o segredo? Aí ele disse: como eu sou dono dos cachorros, no dia que eu aposto no branco, alguém está no culto aí? No dia que eu aposto no branco, eu dou comida para o branco o dia inteiro e deixo o preto com fome o dia inteiro. Aí quando chega na hora de correr, como o preto não comeu nada, está fraco. E como o branco foi alimentado o dia inteiro. Mas no dia que eu aposto no preto, quem passa fome é o branco. Eu alimento o preto o dia inteiro. Aí quando chega na hora da corrida, como o branco não comeu nada, está fraquinho, não vence. E o branco, pregador, o que isso tem a ver com Deus? Muito simples. A carne e o espírito não é diferente. Vai vencer quem você alimentar mais. Varão, não entendeu, vou pegar para ele. Se você alimentar a carne, quem vence a carne. Mas se você alimentar o espírito, quem vence o espírito. Vou dizer, eu estou sentindo a autoridade. Se você alimentar a carne vence. Mas se você alimentar o espírito,
O Espírito vence. Pregador, eu não estou entendendo. Vamos para a Bíblia, irmão. Sou pregador da Bíblia. Lucas 19, Gálatas capítulo 5, 19. 25 diz: ora, as obras da carne são manifestas, a quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, inimizades, as facções, desculpa, as dissensões dos partidos, as invejas, petitícias, as orgias, coisas semelhantes a essa, como as quais vos provivo, como já antes vos provinis. E os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. 22. Mas o singular, o fruto do Espírito é o amor, gozo, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Com essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e consciência, sujeitos pelo Espírito. Pode me ajudar a pregar? E se esse crente entender, ele vai pelo menos abrir essa boca. Pergunta para ele: vai dar lugar para quem hoje? Para a carne ou para o Espírito? Pergunta, irmão, para ele aí: vai dar lugar para quem? Para a carne ou para o Espírito? A carne diz: vamos para casa. O Espírito diz: fica para adorar, porque até o final da vitória. A carne diz: murmura. O Espírito diz: adora. A carne diz: prostituição. O Espírito diz: santidade. A carne diz: fofoca. O Espírito diz: ora. Só quem veio dar lugar para o Espírito. Alguém veio dar lugar para o Espírito, eu só veio. Levanta a mão só quem vai dar lugar para o Espírito. Cadê o cantor? Cadê o cantor? Cadê o cantor? Cadê o rapaz que estava louvando? Isso, cadê ele? Isso, levanta as duas mãos só quem pode adorar. Só quem vai dar lugar para o Espírito. Quem pode louvar aqui comigo? Vem aqui alguém para louvar. Derrama a tua glória. Vem, Espírito.
Eu vi que São José do Rio Preto, quando ele estava sentado, o Espírito Santo disse: vou batizar hoje. E ele vai dizer muitos jovens do Espírito Santo. Eu estou pregando aqui, ele me disse aqui agora: vou batizar hoje. Eu já disse: eu não prego mais, porque agora eu vou começar a ouvir essa voz. Ele batiza nós exterior, ele batiza nós pelo interior. E tem jovem aqui que ele já selou. E ele diz: eu já selei. E para você entender que é Deus, as línguas já estão na tua cabeça. Mas sabe por que você não falou ainda? Porque o diabo se aproxima. E o diabo diz: você está inventando alguém. Vai vir que isso é coisa na tua cabeça, não é? O Espírito Santo já selou. Você vai entender tantos negócios que você já está sentindo arrepio, que você já está querendo lá. Cadê aqueles que ainda não sabem? Levanta a mão. Quem é batizado no Espírito Santo aí? Deixa eu ver. É batizado, Pai? Você quer? Vem aqui. Wilson, vem aqui. Eu quero quantas jovens que ainda não são batizadas? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jovens. Eu preciso de 7 jovens que já são batizados. Vem aqui. Fica do lado delas aqui. Você é bom, irmão. Você me chama. Você só precisa liberar as línguas. Olha, quem é batizado no Espírito Santo não vai orar em português, vai orar em línguas. Você está proibido de falar em português nessa casa.
Isso. Estende as mãos. Fecha os olhos. Todo mundo aí atrás. Aí atrás. Fecha os olhos. Todo mundo atrás. Fecha o olho. Estende as suas mãos para cá. Estende as mãos. Oh Deus, em nome do Senhor. Estende as mãos. Quem é batizado no Espírito Santo começa a falar em línguas aqui. Quem é batizado no Espírito Santo começa a falar em línguas. E você que ainda não é batizado, recebe o batismo em nome do Senhor Jesus. Recebe o batismo em nome do Senhor Jesus. Recebe o batismo em nome do Senhor Jesus. Recebe o batismo em nome do Senhor Jesus.
Sai do seu lugar e abraça três crentes e diga: a vitória é nossa em nome